Notícias do dia. Ano 6, número 2052. Dia 3 de julho de 2022, domingo. Datas comemorativas. Datas comemorativas. Dia do Juiz de Paz. Dia do Ministério da Justiça. Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 26 graus, Natal, Rio Grande do Norte. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,32. Valor do euro, em alta, R$ 5,54. Índice Bovespa, em alta, 0,42%, 98.954 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,41%, valendo R$ 103.098,80. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 310,76. Notícias nacionais. Citado em denúncias de assédio, vice-presidente da Caixa renuncia. A renúncia ocorre devido a acusações de assédio sexual que levaram o economista Pedro Guimarães a pedir demissão do cargo de presidente da Caixa, na última quarta-feira, dia 29. STF suspende lei que aumentava a publicidade das 3 esferas de governo. Nova legislação passa a ter efeito somente após as eleições de outubro deste ano, em obediência ao princípio constitucional da anualidade eleitoral. Ministério da Saúde confirma primeiro caso de varíola do macaco no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, trata-se de um homem com histórico de viagem internacional recente. Covid-19. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 32.471.847 casos acumulados de Covid-19 e 671.858 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.880.584 pacientes se recuperaram da doença e há 919.405 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 454.466.956. Defesa Civil irá a Alagoas apoiar municípios atingidos pelas chuvas. Técnicos do Grupo de Apoio a Desastres, GAD, chegaram neste sábado, dia 2. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, também divulgou um alerta para riscos de desastres causados pelo acúmulo de chuvas em Alagoas e em Pernambuco. Julho terá poucas chuvas na região central do Brasil, aponta Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. No sul do país, a estimativa é que as precipitações vão ficar abaixo da média para o período, com cerca de 160 milímetros. Sistema Cantareira entra na faixa de alerta, com 39,5% da capacidade. A Sabesp informou que não há risco de desabastecimento neste momento na região metropolitana de São Paulo, mas orienta o uso consciente da água, em qualquer época e em todos os municípios em que opera. Áreas de escape da pista do aeroporto de Congonhas são concluídas. Tecnologia consiste na instalação de blocos na cabeceira da pista que se deformam quando uma aeronave ultrapassa o limite final da pista, fazendo com que o avião desacelere. Primeira vinda ao Brasil do exótico avião Beluga terá 2 pernoites em Fortaleza, Ceará. Avião Beluga deve passar pelo aeroporto de Fortaleza nos dias 23 e 25 de julho. Combustíveis têm queda dos preços nos postos, diz a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Boletim da agência aponta que preço médio do combustível do país teve redução de 27 centavos. Em São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro os preços já foram reduzidos. Receita alerta para golpe do falso IOF antecipado via Pix. A Receita Federal emitiu um alerta sobre estelionatários que se passam por empresas para condicionar a liberação do crédito ao pagamento antecipado de IOF via Pix. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, 15ª rodada. Fluminense 4, Corinthians 0. Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Ceará 1, Internacional 1. Santos 1, Flamengo 2. Série B, 16ª rodada. Londrina 0, CSA 0. Ituano 1, Criciúma 2. Náutico 3, Novo Horizontino 1. Brasil fecha a primeira fase da Liga das Nações com vitória, jogando em Sófia, Bulgária. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou a Tailândia por 3 sets a 1, parciais de 25-18, 26-24, 23-25 e 25-23. Surpreso, Carlos Sainz conquista sua primeira pole na Fórmula 1. O piloto espanhol, da Ferrari, faz a primeira fila do Grande Prêmio da Inglaterra com o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull.
Notícias internacionais. Explosões abalam cidade ao sul da Ucrânia. Kiev diz que Moscou intensificou os ataques com mísseis contra cidades distantes dos principais campos de batalha no leste do país e que atingiu deliberadamente locais civis. Ucrânia diz que mantém controle de Lysychansk apesar de intensos combates na região. Guarda Nacional afirma que a situação tem se tornado mais difícil na direção de Lysychansk, Bakhmut e Kharkiv. Belarus acusa a Ucrânia de disparar mísseis contra o país. Presidente Alexander Lukashenko, maior parceiro de Vladimir Putin na Europa, afirmou que o ataque foi interceptado pelos belarussos. Estados Unidos enviam à Ucrânia 2 sistemas de mísseis terra-arnazes, 4 radares de contra-artilharia adicionais e até 150 mil cartuchos de munição de artilharia de 155 mm. Presidente norte-americano Joe Biden inicia processo para Congresso endossar expansão da OTAN. Finlândia e Suécia poderão entrar em breve na Aliança Atlântica, graças ao voto favorável da Turquia e dos outros 29 membros. Casos de varíola do macaco triplicam na Europa nas últimas semanas. São mais de 4,5 mil infecções em 31 países europeus. Dezenas de voos são cancelados em aeroportos de Paris e Madrid. Greve da tripulação de companhias aéreas de baixo custo e dos bombeiros ocasionou atrasos e cancelamentos. Terremoto de magnitude 6,1 no sul do Irã deixa ao menos 5 mortos. O abalo sísmico teve seu epicentro 100 km a sudoeste da cidade portuária de Bandar Abbas, na província de Hormuzgan. Tripulantes estão desaparecidos após tempestade atingir Hong Kong. 3 tripulantes foram resgatados, e as operações de busca e resgate continuaram para outros cerca de 300 km a sudoeste da cidade, disse o Serviço de Aviação do governo de Hong Kong. Estados Unidos acusam 2 brasileiros de operar pirâmide financeira de criptomoeda. Dupla apontada como fundadora da Empire X teria deixado 530 milhões de reais em perdas com o esquema iniciado em 2020. Moeda da Venezuela se desvaloriza 17% no primeiro semestre de 2022. Bolívar está relativamente estável há quase um ano, como resultado da estratégia para conter a inflação. Após atendimento, avião médico sai da pista e deixa 4 mortos na Argentina, além de 2 tripulantes. Um médico e uma enfermeira estavam na aeronave Learjet modelo 35 de matrícula LVBPA. Companhia Aérea da Nova Zelândia anuncia camas na classe econômica. Com estreia em 2024, as cápsulas especiais vão ter preço adicional e reservas para ciclos de sono, de 4 horas. Eventos históricos do dia. Em 1822, criação do Ministério da Justiça do Brasil. Em 1884, Dow Jones Company, editora financeira internacional dos Estados Unidos, publica sua primeira média de ações. Em 1886, Carlo Benz apresenta oficialmente o Benz Patent Motor Wagen, o primeiro veículo projetado para ser movido a motor. Em 1938, o recorde mundial de velocidade para uma locomotiva a vapor é fixado na Inglaterra, pela Mallard, que atinge uma velocidade de 202,58 km por hora. Em 1969, corrida espacial, a maior explosão na história dos foguetes ocorre quando o foguete soviético N-1 explode e destrói sua plataforma de lançamento. Em 1988, o navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, o USS Vincennes, abate o voo IRA 655 sobre o Golfo Pérsico, matando todas as 290 pessoas a bordo. E a ponte Fatih Sultan Mehmet em Istambul, Turquia, é completada. É a segunda ponte que conecta a Europa com a Ásia pelo Estreito de Bósforo. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.